Fala, meus amigos, bem-vindos a mais uma terça-feira daqueles vídeos definitivos do novo restaurante para esse novo normal. Hoje eu tô aqui diretamente do Sancho, no New York City Center, para falar para vocês do terceiro vídeo. Bom, nada melhor do que falar daqui para a gente falar sobre o tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre arquitetura operacional e a importância de pensar a casa para esse controle de custo. Por que eu estou entrando nessa seara? Bom, simples, quem já estava preparado para isso antes da quarentena, durante a quarentena, conseguiu se desvencilhar de uma quantidade enorme de custo. Sim, pensar nisso e fazer isso antes faz muita diferença depois, para o seu bolso e para a performance da sua empresa. Hoje a gente já falou no primeiro episódio de como, no primeiro vídeo, de como as coisas estão mudando. No segundo vídeo a gente falou sobre esse possível novo normal e como vai acontecer as coisas. E hoje essa coisa da arquitetura operacional. O que é isso? O que é arquitetura operacional? O que é isso tudo? Bom, quando você pensa numa casa, num restaurante, você vai repensar o seu restaurante, o fluxo operacional, o modelo operacional do seu restaurante, ou o modelo operacional da sua cozinha, do seu bar, da sua copa, o que seja, você precisa pensar o seguinte: como eu posso fazer mais com menos, em menos tempo? É simples. Aqui é simples. Na hora do vamos ver não é tão simples assim. Bom, eu gosto de usar bastante um exemplo de uma casa como a do Sancho. O Sancho tem um pressuposto interessante. Ele tem um salão onde você tem pontos de observação para o salão inteiro. Isso facilita muito para você ter uma equipe coesa. Casas que têm diferenças de nível, diferenças de espaços e ambientes, elas demandam uma quantidade de mão de obra maior. Então, aqui foi pensado para isso, para você ter uma demanda menor. Com 3 garçons, você consegue cobrir o salão inteiro em caso de pouco movimento. Ou mesmo 2 garçons, em caso de pouco movimento. Quando a casa está com mais movimento, é lógico que você precisa botar mais garçom de acordo com o modelo operacional que eles usam aqui. Isso não significa que é o mesmo modelo operacional que você usa. Por que eu estou falando tanto de modelo operacional? Bom, essa é uma das grandes mudanças que a gente pode esperar para os próximos tempos. A gente viu engatinhando uma mudança de modelos operacionais de tempos para cá. Antes da quarentena, a gente via o tal do casual dining surgindo, o fast casual surgindo com força. Casual dining é aquele que é mais informal, aquele atendimento mais informal, bem típico dos Estados Unidos, por exemplo, em que as pessoas têm garçons cobrindo uma maior quantidade de mesas e as pessoas elas têm menos atenção permanente, enquanto o fast casual é aquele que você pode até eventualmente ir até o balcão pedir e você vai ser chamado para buscar a sua comida. Esse é o modelo mais radical de fast casual que tem, que é aquele, não chega a ser fast food, mas é bem mais casual do que um restaurante tradicional. Isso sem contar os modelos operacionais de bar que a gente vê, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, nos aeroportos, você vê muito o modelo operacional de autopedido, né? Você faz o pedido sozinho, você é chamado para buscar o seu pedido. Isso tem acontecido com mais frequência. No Brasil a gente tem alguns modelos falando sobre isso. Por exemplo, aqui no próprio Barra Shopping você tem um modelo do Madeiro, que é autosserviço, né? Na verdade não é o Madeiro em si, né? É o Jerônimo, que é o de Smash Burger. Você vai lá, você tem uma máquina de autoatendimento e você faz o pedido, aguarda ser chamado e quando for chamado você vai pegar a sua comida sem precisar da interferência de um garçom fazendo esse pedido. Esses são modelos operacionais em que barateiam o custo administrativo, o custo operacional. Por que essa busca por baratear esse custo operacional? Estamos vivendo uma era em que o custo operacional para a comida chegar até a mesa é maior do que o custo do próprio prato. Sim, amigos, na composição de preço de um produto para um restaurante, você tem que levar em consideração o valor do produto do prato e o valor operacional para aquele prato ser servido na mesa do cliente. Quando você monta uma casa hoje, você tem que pensar no modelo operacional, ou você repensa uma casa hoje, você tem que pensar no modelo operacional em que esse custo não seja tão grande, para que você consiga ser mais competitivo no preço.
Então, hoje, você precisa de uma situação dessa, em que você pode chegar, olha que gracinha, né? Em que você possa chegar e você ter um custo operacional que seja condizente com o preço que você quer cobrar. Não existe mágica, não existe milagre. Você não pode simplesmente chegar e falar assim, eu quero uma casa em que a pessoa receba total atenção e cobrar um preço muito barato. Não tem como você fazer um fechamento. Tem que lembrar que o pressuposto das empresas no primeiro momento é ganhar dinheiro, é gerar valor para os seus sócios, seus investidores e seus colaboradores. Então é impossível fechar essa conta. Por isso é tão importante você pensar nesse modelo operacional para construir uma arquitetura operacional para que aquilo funcione mais barata possível. Então, se eu tenho uma arquitetura, se eu tenho um modelo operacional em que eu tenho um atendimento mais informal, eu posso ter uma arquitetura operacional para usar o mínimo possível de mão de obra. Máquinas fazendo papel de máquinas, humanos fazendo papel de humanos. Vou falar um pouquinho isso na frente num dos próximos vídeos sobre a humanologia, tá? Mas é importante agora a gente pensar nessa arquitetura operacional. Como eu posso fazer a arquitetura da minha cozinha, do meu bar, da minha copa e da minha casa para que eu tenha um mínimo de custo possível para entregar o melhor material possível, melhor experiência, melhor produto, e eu consiga fazer compor preços competitivos e fazer com que isso sim faça sentido na ponta, no cliente, que ele tenha a melhor comida possível pelo menor custo possível. Então passa a ser muito interessante a partir desse momento pensar nisso. Existem hoje arquitetos operacionais, arquitetos efetivamente falando, que pensam no negócio de forma operacional junto com os operadores e junto com os investidores, para que a gente tenha a conciliação disso tudo dentro de um contexto maior. Mesmo se o seu restaurante for um restaurante de alto poder aquisitivo, um restaurante de fine dining, que a gente chama, que é aquele restaurante que é um pouco mais caro, que é um restaurante mais bacana, ainda assim você pode ter uma arquitetura operacional que condiza com isso, que você consiga fazer isso funcionar da melhor forma possível. A gente não pode ficar preso àqueles modelos antigos operacionais que você tinha numa cozinha, 15 pessoas trabalhando em funções diferentes, com funções específicas. A gente precisa de multifuncionalidade, pessoas fazendo coisas diferentes no mesmo ambiente, da mesma forma, para conseguir ter esse valor de uma forma diferente, para que o colaborador consiga receber bem, consiga ser valorizado dentro do seu contexto e ainda assim a gente ter um valor competitivo de produto final. Então, ainda pensando nesse modelo operacional, a gente tem que pensar o seguinte: quais são os maquinários que eu preciso, porque eu preciso para isso tudo funcionar. E para isso, ter isso tudo, para tudo isso funcionar, e ter isso tudo, para isso tudo fazer sentido, eu preciso entender qual é o produto que eu vou servir. Entende que isso tudo é uma cadeia de pequenos elos? E essa cadeia de pequenos elos ela precisa estar muito bem resolvida, estar muito bem acertada para que a gente possa fazer o melhor? Então, pensar nesse modelo operacional, eu acho que é o primeiro grande passo para que a gente consiga fazer com que isso tudo feche, o ciclo consiga fechar. Então, se você está num momento de recuperação, e esse momento de recuperação seu, você está fazendo um novo modelo operacional para sua casa, em que você tem menos custo, tem menos coisas, você pode repensar esse modelo arquitetônico, esse modelo num todo, pensando nessa arquitetura operacional, tá bom? Semana que vem a gente vai trazer um novo conceito para esse novo restaurante, para esse novo normal, de forma bem objetiva para você, para que a gente consiga fazer o desenvolvimento desses negócios e a recuperação do nosso setor o quanto antes, tá bom? Beijo grande para vocês, uma excelente semana, boas vendas!